passar um pouquinho, não faz mal. Paz do Senhor, irmãos, boa noite, novamente, né? Para quem está na live também, que hoje, no início do culto, eu também esqueci. Eu fico feliz que a última vez que eu estive aqui também ministrando a palavra, também teve um testemunho, né? Então... Quem lembra qual foi o testemunho? Foi o da Renilda e do Luiz, né? Do carro. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos, capítulo 12. Versículo 18 ao 27. Marcos 12, versículo 18 ao 27. Vamos ler então. Então, alguns dos saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar esposa, mas não deixar filhos, o irmão dele deve casar-se com a viúva e gerar descendência com o irmão falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar descendência. E o terceiro, o mesmo aconteceu. E assim aconteceu com os 7. Todos morreram sem deixar descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem a mulher será esposa? Todos os 7 foram casados com ela. Jesus respondeu: Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitarem, nem se casarão, nem serão dados em casamento. Serão como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos esse momento diante da Tua presença e clamamos ao Teu Espírito Santo que venha falar aos nossos corações essa noite. Venha me usar, Senhor, e que cada coração aqui possa estar aberto, Senhor, para receber mais de Ti. Então, essa semana eu estava refletindo, né, sobre o que poderia ministrar e Deus foi trazendo uma série de situações, uma série de coisas que poderiam ser faladas. E só que quando eu comecei a pensar, eu preciso resumir isso, eu preciso trazer isso para um texto bíblico, e eu lembrei dessa passagem, né, que falava que nós estamos enganados, quer dizer, Jesus falou, né, para os saduceus que eles estavam enganados porque eles não conheciam as Escrituras e nem o poder de Deus. Isso é algo, e aí eu comecei a pensar que esse fato de nós não conhecermos as Escrituras, não buscarmos conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, nos lembrarmos desse poder de Deus sobre as nossas vidas, faz com que a gente faça esse tipo de pergunta ou tenha esse tipo de pensamento, assim como dos saduceus. Os saduceus aqui, só para contextualizar tudo, né, eles eram uma classe, né, dentro do judaísmo, e eles eram assim, eles vinham, acredita-se, né, que eles vinham da descendência de sacerdotes, né, e na época de Jesus ali eles tinham uma classe, assim como outras duas que existiam, que eram os fariseus, os saduceus, e tinham também os essênios, que esses não são tão citados. Mas os fariseus, a gente também pode lembrar que em várias passagens, né, inclusive é falado dos fariseus como uma coisa bem negativa, né, é negativo o fato de ser um fariseu, né, muitas vezes. E aí nós temos os saduceus. E uma das coisas, e eles como eram muito ligados assim, a essa parte que administrava, né, o serviço no templo, já há muito tempo eles foram criando essa classe meio que política, né, ele cuidava dessa parte administrativa e política dos judeus. Então eles eram uma classe de elite,
Eles eram uma elite judaica. E entre as muitas coisas que eles faziam, eles não criam na ressurreição. Ou seja, eles não criam que a pessoa pudesse voltar a viver. E então eles eram conservadores, eles eram bem políticos e até teologicamente mesmo eles eram conservadores. Mas eles negavam essa parte que a Bíblia dizia, né, sobre a ressurreição. E que eles negavam que ela fosse ensinada nas primeiras 5 partes da Bíblia. Quais são as primeiras 5 partes da Bíblia? O Pentateuco. Então eles diziam que lá no Pentateuco não existia nada que falasse da ressurreição. E para eles aplicarem a palavra de Deus na vida deles, eles só consideravam que se estivesse no Pentateuco, ok, eu vou fazer. Mas se não está lá, nós não cremos. E já os fariseus, eles acreditavam na ressurreição. E como eles, os fariseus, boa parte, né, da população lá na época, acreditava nos fariseus, seguia os fariseus, eles também acreditavam na ressurreição. E alguns grupos revolucionários também acreditavam na ressurreição. Então, quando os saduceus começaram a ver o ensino de Jesus, aquilo que Jesus dizia, e eles quiseram saber de que lado que ele está. Ele acredita na ressurreição? Ele não acredita? Ele está com os fariseus? Ele está conosco? Como é que... foram sondar Jesus. Se acharam bem espertos. E aí pensaram em contar essa história, que acredita-se que é hipotética, né? Uma pessoa casar com 7, né? Da mesma família, né? Todos eles morrerem, né? E o próximo... Essa lei até era uma lei antiga judaica, que está lá em Deuteronômio 25, do 5 ao 10. Né? E também tem um relato em Gênesis 38:8 com Onã, né? Só que daí numa outra situação. Mas era a lei do levirato, né? Era a lei que o irmão, se um irmão morresse, o outro irmão deveria casar com a viúva, né? Para que continuasse a ter descendência, né? E naquele momento eles resolveram, então, vamos fazer essa pergunta para Jesus. Morreu os 7. Está falando que a ressurreição é o que acontece, né? E aí, de quem que ela vai ser a esposa? Né? Fizemos uma pegadinha, né? Vamos ver como é que ele vai sair dessa. E aí, o que Jesus olhou para eles e disse? Primeiramente, entendi, né? O que vocês querem saber. E, infelizmente, vocês estão muito enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Já começou. E aí, depois ele faz essa comparação, né? Quando os mortos ressuscitarem, versículo 26. Nem se casarão, nem serão dados em casamento. Serão como os anjos nos céus. Eles tinham uma ideia também, quando trazia essa questão de anjos dos céus, eles acreditavam que o quê? A pessoa vivia, quando morria, ela já estava, né? Ela estava com Deus, e aí ela seria igual aos anjos. Então ficava essa parte, e dali é que ela poderia voltar à vida, desse lugar que ela estava ali nesse período, e voltar à vida. Mas era essa compreensão, né, daquele do morto, como a gente viu Jesus ressuscitar, né, alguns casos de pessoas que morreram e Jesus ressuscitou. Então era essa a visão que eles tinham e achavam que era isso que estava sendo falado, né? E aí eles quiseram, com os anjos, eles quiseram colocar assim, que nós íamos virar anjos depois, né, que morrêssemos. E aí Jesus disse que não, né? Quando ele estava se referindo aqui que a nós sermos como os anjos, ele estava falando na parte de casamento. Estava querendo dizer que, assim como os anjos, né, não se casam, não têm a expectativa também de ter uma descendência, né? Não, porque eles não têm um casamento, e assim que serão. Estou tentando resumir aqui, tá? Porque o texto era longo. Vamos lá. E o mais interessante é que Jesus, para confrontar eles, por último, ele usou o quê? Versículo 27. Usou o próprio Pentateuco. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Acho que então está perdido aqui. Deixa eu ver aqui.
Então eu copiei errado aqui, peraí. 12. Ah, sim, faltou isso mesmo. Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vós errais muito. E aí pô, nós podemos parar para pensar, mas eles morreram, né? Abraão, Isaac e Jacó, eles estão mortos. Então aí Jesus trouxe, eu não estou me referindo à ressurreição de alguém trazer apenas a vida, mas eu estou falando daquela ressurreição lá no final, que aqueles que morreram com Cristo, aqueles que morreram andando com Deus, eles vão ressuscitar e voltarão a viver com um novo corpo. Um corpo diferente daquele corpo. Então não era aquela ressurreição de alguém, morreu aqui, alguém caiu aqui agora, eu caí, morri, né? Alguém vai orar por mim, eu ressuscitei e voltei para a vida no meu mesmo corpo, né? E vou voltar a viver normal. Jesus não estava se referindo a isso. Ele estava falando da ressurreição lá no fim, né, de todas as coisas. Então ele não quis dizer que Abraão, Isaac e Jacó estariam vivos ainda, né? Mas sim que viveriam com o Senhor, né? E voltariam. Porque Deus é Deus de vivos e não de mortos. E aí, eles professavam crer na lei de Moisés, os saduceus, mas eles desconheciam esse ensino sobre a doutrina da ressurreição. Né? Como a gente falou, de não restaurar a vida como nós conhecemos, mas a entrada para uma nova vida, um corpo diferente. Eles estavam tão apegados às tradições humanas, ao seu próprio conhecimento, e não à palavra de Deus, que desconheciam que era essa ressurreição que era falada lá já no Pentateuco. Não era uma novidade. Eles não entendiam da Bíblia e queriam ainda embaraçar Jesus com as suas perguntas. Estavam mais focados nesse aspecto político, estavam mais focados em saber com quem que Jesus estava, em que espectro ali da sociedade Jesus se encaixava. Ele era mais um daqueles revolucionários lá que, né, assim como João Batista, né, que vinha pregando arrependimento, por exemplo, que vivia, né, uma vida mais assim fora da sociedade comum. Então ele era dos fariseus, né, que era outra classe ali, que era uma classe que eram os separados, né? Os fariseus quer dizer isso, que são os separados, e então que iam seguir a lei. E a palavra de Deus estava ali na frente deles e eles acabavam ignorando aquilo que estava escrito. E aí eu comecei a pensar quantas vezes nós mesmos fazemos isso. E quanto nós temos perdido o nosso tempo, gastado o nosso tempo e gastado os recursos que a gente tem e não temos buscado a palavra de Deus, conhecer as Escrituras e o poder de Deus. É interessante porque quando fala das Escrituras, claro, é de ler, de ter a Bíblia, né, de conhecer a Bíblia, mas o poder de Deus é acreditar o quê? Como nesse caso aqui, né, que Jesus falou, é que Deus tem o poder de ressuscitar os mortos. Seja aqui, já, ou então lá, no fim de tudo. Que esses mortos ressuscitar, porque isso é poder de Deus. E aí muitas vezes nós também vamos negando a palavra de Deus e o poder dele quando? Quando a gente acaba não se apropriando da palavra, não estudamos, não lemos a Bíblia e também não nos apropriamos, não vemos o poder de Deus. Irmãos, a salvação, a graça que o Senhor trouxe em nós é um poder enorme. Enorme. Aquilo que Jesus fez por nós lá na cruz é um poder de Deus magnífico, magnífico. Nós cantamos aqui, né? Cristo move as montanhas, pois tem poder para salvar. Esse poderzinho não é aquele poder, a gente às vezes sabe, reduz o poder dos Power Rangers, né? O poderzinho, sei lá, de quem pode ter. Não sei quais são os mais recentes. Só lembro de Changeman, né? Jaspion. Não, o mais novo é o Power Rangers, eu acho, né? Tá bom. Né? Mas essas coisas muitas vezes nos trazem umas lições, algumas coisas, e a gente fica acreditando no poder dessa forma, né? Aquela coisa. Muito para soltar raio,
né? Ao soltar raio, destrói o monstro, né? Morfa. Ou então, como é que é? O robô cresce, né? Ele é pequenininho, cresce assim. E a gente fica... Isso vai entrando, querendo ou não, lá no nosso inconsciente, lá vai trazendo essas informações. E quando a gente fala assim, o poder de Deus, a gente já pensa, Deus soltando um monte de raio, assim, né? E querendo fulminar todo mundo. E principalmente quando está em pecado, né? Ou fez alguma coisa errada. Mas o poder de Deus, assim como a palavra revela, começa com Ele criando tudo, né? Tudo que Ele fez, todo o plano, tudo que Ele traçou para nós, e depois enviando o seu Filho, o seu Filho morrendo por nós, entregando a sua vida, cumprindo com excelência, né? O padrão, aqui Ele mostrou para nós o padrão de santidade, o padrão que Deus espera nas nossas vidas, foi revelado em Jesus. E com um poder, com uma graça de Deus. Isso é o verdadeiro, não posso dizer que é o verdadeiro, mas é um grande poder de Deus. Porque também, ressuscitar, soltar raio, e se fizer que fazer isso, Ele também vai fazer, né? Mas a palavra de Deus traz às nossas vidas um grande poder de Deus. E muitas vezes nós, por desconhecermos as Escrituras, nós estamos negando o poder de Deus. Amém? Então aí, irmãos, eu comecei a pensar sobre a importância, né, da palavra de Deus, e assim, como a gente já comentou muitas vezes. E até na semana passada aqui com a irmã Miriam, né, a pastora Miriam, ela até falou sobre a armadura de Deus, e lá está contida a palavra de Deus. O que a palavra de Deus é? A espada. Né? Então, irmãos, quando nós não nos revestimos da palavra de Deus, de conhecer, nós acabamos falta uma parte da armadura. Né? E principalmente a espada serve para quê? Para atacar. Então nós ficamos indefesos. E aí realmente pode vir uma série de filosofias, de ideologias, pode vir uma série de pensamentos, e até mesmo o nosso próprio entendimento, as nossas próprias vontades, e começar a pregar um evangelho diferente. Né? Trazer um evangelho diferente para a gente, uma palavra de Deus diferente. E nós não temos, se nós não temos a espada, nós não temos como nos defender, e isso vai chegar em nós. Salmo 1 diz, né, que o homem bem-aventurado é o que tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E isso eu acredito que nós falhamos muito, né, em meditar a palavra de Deus de dia e de noite. Por quê? Porque meditar, ela é um exercício, né, não é ficar, né? Agora eu vou ouvir, mas estar trazendo a palavra de Deus à nossa mente o tempo todo. E muitas vezes é difícil porque tem muita distração, né? Depois tem a armadura de Deus. Nós temos Hebreus 4:12, que fala, né, que a palavra de Deus ela é eficaz, ela é viva e mais penetrante de qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. 2 Timóteo 3,16, toda escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E aí, irmãos, é algo... Eu até estava falando para a Crisley, né? A gente é ensinado a como deve ser a pregação, tudo. Só que eu falo para ela assim, eu tenho uma grande dificuldade porque eu coloco os pontos e já coloco a aplicação junto. Eu não consigo separar um do outro, né? Então eu já vou falando o que fazer junto enquanto eu estou dizendo. Eu falo, tem esse ponto aqui e vamos fazer isso, né? Está indo tudo no mesmo caminho. Irmãos, isso só me traz algo no coração que é, nós não podemos nos contentar somente com o que nós recebemos aqui nos cultos. Né? Na nossa caminhada cristã, infelizmente, nós temos muitas vezes esse mau costume de só ter contato com a palavra de Deus aqui nos cultos. Né? Glória a Deus que aqui o que nós recebemos é de Deus, e Deus tem, né, nos alimentado, e as palavras, tudo que tem sido falado aqui, a gente tem visto Deus falando conosco.
Então, o problema não são dos nossos pregadores, de quem está aqui. Mas não termina aqui. Não pode terminar só no que nós recebemos aqui. Só no que nós ouvimos. Mas nós precisamos levar para o nosso dia a dia. O segundo aspecto. A experiência com Deus é algo muito importante. Nós temos experiências com Deus. Não deve fazer parte do nosso dia a dia. E esses testemunhos maravilhosos que nós tivemos, né, elas são uma parte dessas experiências e tantas outras, né, que nós podemos ter. Só que elas não substituem a palavra de Deus. E, infelizmente, muitos cristãos hoje têm substituído a palavra de Deus pelas experiências. E aí nós temos visto muitos absurdos acontecendo porque só estão focados nas experiências. Aí a pessoa, sei lá, foca só naquilo que, Deus fala comigo, né? Deus está falando comigo, eu sou profeta, e aí vem uma palavra para mim, e a pessoa recebe isso, né? Uma palavra bênção. Mas daqui a pouco ela começa, não, mas agora eu tenho que ter essa experiência de novo, isso tem que acontecer de novo, isso tem que acontecer de novo. E daqui a pouco ela está inventando já, né, essas experiências, está buscando de uma forma desesperada, quando nós temos a palavra de Deus, que nos traz muitas profecias, que nos traz muito direcionamento para as nossas vidas. E aí nós começamos a substituir. E aí começam a sair os ensinamentos mais estranhos e mais esquisitos. Por quê? Porque nós vamos se distanciando da palavra de Deus. E, irmãos, muitas vezes, além disso, de estar distante da palavra de Deus, como está em conjunto, né, nós também negamos o poder de Deus. Outro risco que nós corremos, né, de não ter a palavra de Deus, a gente pode começar a acreditar, que tem um pouco a ver com a experiência, né, também acreditar em certas teologias ou falsos ensinamentos que não condizem com a palavra de Deus. E aí nós podemos começar a purificar algumas coisas que não são puras, e nós podemos tornar impuras algumas coisas que são. A gente começa a fazer julgamentos, né? Isso aqui é de Deus, aquilo ali não é de Deus, pode, aquilo ali não pode, e começamos a trazer para esse nível, né, corriqueiro as coisas, e aí vamos criando uma série de leis para nós mesmos, né? Nós mesmos. Aí quando passa para os outros é pior ainda, né? Porque eu ainda estou, isso que está saindo de mim está indo para outras pessoas. Leis, regras que não estão na palavra de Deus, ou que até possam estar escritas ali, mas que muitas vezes estão totalmente fora do contexto. E aí nós começamos a colocar sobre a nossa vida julgos, começamos a classificar as coisas da nossa vida conforme o nosso critério, e não o critério da palavra de Deus. Lembra dos saduceus, né? Eles esqueceram que era a ressurreição que estava sendo falada. Eles começaram a se importar com a ressurreição ali só, o fato de retornar à vida e tal. Eu não acredito nisso, por quê? Porque não está no Pentateuco. Mas estava ali escrito numa passagem, né, que Deus era Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí o negócio pode piorar, né? Nós podemos começar a usar a palavra de Deus para fugir do nosso pecado, ou da revelação do nosso pecado, né? A gente pode começar a desviar a atenção com a própria palavra, né? Assim como a samaritana, quem lembra quando Jesus foi falar com a samaritana, ele começou a contar ali, pediu de beber, e aí ela começou, vejo que tu és profeta, né? E foi conversando, aí de repente ela disse, os samaritanos dizem que nós devemos adorar em tal local, e os judeus dizem que é em outro local. Opa, tá desviando, começou a dar uma desviadinha ali do que estava, né? E aí Jesus aproveitou, ela está desviando, mas eu vou aproveitar para dizer algo que é real, né? Vem a hora e já chegou, é agora que diz, vem a hora e já chegou, não, né? Né? Que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Vamos trazer de volta aqui para que interessa, né? Então, temos que ter esse cuidado. E também, por desconhecermos a palavra de Deus, nós podemos começar a cometer injustiças. Conosco
e com os outros que estão ao nosso redor. Em Mateus 23:1, Jesus disse para a multidão e seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Depois o versículo 13. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. E aqui é bem interessante que Jesus manda que eles obedeçam e façam, porque a pregação era verdadeira, né? Não, isso que estão falando está correto. Só qual é o problema? Eles não praticam aquilo que eles falam. E aí vão artando fardos pesados. E aí foram criando uma lei em cima da outra lei. Como é que eu faço com isso, né? E aí vamos nos perdendo. Assim como os fariseus se perderam, assim como os saduceus. Não estamos aqui hoje, essa noite, para colocar os saduceus num tribunal, né? E começar a dizer, eles são maus, os fariseus também. Mas ver se nós, nessa noite, não estamos sendo iguais a eles. Por termos desconhecimento da palavra de Deus, nós também podemos perecer. Lá em Oséias 4:6, fala que meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Quanto mais nós desconhecemos a palavra de Deus, nós corremos mais o risco de estarmos nesse caminho incorreto, nesse caminho ruim, e que está nos levando para o mal, e podemos estar levando os outros também. E negando o poder de Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem que estar no nosso coração em todo o tempo. E aí eu pensava assim, muitas vezes tem algumas coisas que nós vamos lendo a palavra e nós vamos conhecendo. Aí, por exemplo, nós lemos uma vez, entendemos algo de um jeito. Daqui a pouco nós vamos ler de novo a segunda vez, a gente começa a achar, não foi bem isso que... Já ficou um pouco diferente. Muitas vezes não mudou, né, o grande sentido dali, mas a gente vai entendendo. Até, inclusive, esses dias o pastor Roberto estava pregando sobre Paulo e Silas na prisão, e a gente sempre, aquela passagem, sempre fala do louvor liberta, né, da libertação que o louvor traz e tal. E aí, quando ele começou a ler a palavra aqui, eu comecei a pensar, eu digo, mas essa palavra ela não está falando de libertação através do louvor. E aí, depois ele comentou essa mesma situação. E falou, tanto é que depois eles voltaram a ser presos, né? Então, toda aquela situação ali foi para quê? Para a salvação do carcereiro. E quantos anos, quantas pregações, né? E principalmente nós que somos do louvor, quantas vezes a gente ouviu que o louvor liberta. Eu até acredito que isso possa acontecer, mas acredito que essa passagem aí não é o que fundamenta isso que nós falamos, né? E, foi para algo ruim? Não, não era para algo ruim. Mas isso é só um exemplo de como a palavra de Deus ela vai se renovando a cada dia, nós vamos aumentando nesse conhecimento, nós não podemos, da mesma forma que a gente entrou na caminhada, estarmos hoje com esse mesmo conhecimento. Né? Tendo uma dificuldade tremenda de ler a palavra de Deus, e o pior não é ter a dificuldade, o pior é se contentar, né? Deixar isso acontecer dia após dia e não termos contato com a palavra de Deus, e a leitura ainda é o básico, né? Porque ainda para conhecer melhor nós temos que estudá-la, né? As crianças estão ali na IB, eles vão saber dizer esse versículo, né? Salmo 119, 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Nós temos que guardar a palavra no nosso coração. Mas como é que nós vamos guardar alguma coisa que nós não temos? Fica difícil, né?
Tanto é que na versão da Almeida, Revista e Corrigida, diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Né? Então, para esconder, eu tenho que tê-la. Né? Não tem como esconder algo que eu não tenho. Então, eu tenho que ler, estudar, investigar. Isso é outra coisa que os saduceus não fizeram. Eles não investigaram a palavra. Não foram lá buscar, ler, reler, estudar e ver como é que a ressurreição estava ali ou não está. Pode até ser que já tinham feito isso, mas não queriam dar o braço a torcer. Mas o que temos escrito ali é que eles vieram fazer essa interrogação a Jesus. Irmãos, não se conforme com o que você já sabe. Eu posso dizer assim, que principalmente depois, na parte da pandemia ali, 2019, antes, né, 2019, 2020, eu fiquei com uma inquietação bem grande, assim. Começou com a Crisley, eu acho. E depois eu também entrei nessa, né? E a gente começou a ficar uma inquietação porque a gente queria descobrir mais, saber mais da palavra de Deus. E aí a gente vê que a gente sabe tão pouco, e que precisa. E que também só a leitura, né? Eu vou fazer a leitura do dia hoje, né? Vou seguir lá o cronograma, isso aí. Da leitura bíblica ali e tá certo. Não é só isso, irmãos. Porque às vezes aquilo ali, como a gente quer cumprir o cronograma, a gente dá uma corridinha, né? O negócio. Encaixa em alguns horários que sabe que não são tão bons para examinar a escritura. Então acaba passando como uma leitura. É válido? Sim, é muito válido. Mas nós precisamos investir mais tempo, investir mais recursos em conhecer a palavra de Deus. Deus precisa, tanto eu quanto você, cada um que está sentadinho aí, tá vendo? Né? Olha para quem está ao redor aí. Cada um conheça mais da palavra de Deus. O mundo, quem está lá fora, ó, do outro lado da rua, né, o que está passando ali, precisa que nós saibamos mais da palavra de Deus. Eles precisam encontrar a palavra em nós. Esses dias eu ouvi um estudioso que vocês devem conhecer, o Rodrigo Silva, e ele comentou uma coisa bem interessante que eu nunca tinha para pensar. Que perguntaram, né, sobre Jesus existiu mesmo, se os ensinamentos de Jesus era verdade. Estavam comentando sobre isso. E aí ele disse que uma das coisas que afirmam que Jesus existiu e que os ensinamentos dele são válidos foram os seus discípulos. Porque, se para pensar, como é que tu vai dar credibilidade para um cara que só ele crê naquilo ali, só para ele dar certo? Né? Que aquela palavra ali só valeu para a vida dele e todas as pessoas que o seguiram ele não conseguem cumprir aquilo que ele disse. Né? Ficaria inválido? É um testemunho inválido? Ele não tinha um testemunho. Mas ele teve os seus discípulos que também foram aprendendo, porque enquanto estavam com Jesus não conseguiram ter plena, né, noção daquilo que estava acontecendo, acredito eu, que não estavam, né, não tinham nem ideia muitas vezes daquilo, porque tem várias passagens que a gente pode dizer assim, os discípulos aqui vacilaram legal, né? Mas eles não tinham. Mas quando eles tiveram essa noção, essa revelação, tudo aquilo que Jesus, as palavras de Jesus e aquilo que eles já sabiam de toda a Escritura antes, começou a fazer sentido e eles começaram a viver aquilo. E as pessoas puderam olhar e dizer, realmente Jesus é o Cristo. Tanto é que eles foram chamados de quê? De cristãos, pequenos cristos. E hoje, irmão, como nós estamos? Nós podemos ser considerados realmente esses cristãos, os pequenos cristos? Estamos fazendo realmente aquilo que é a palavra de Deus? Irmãos, a palavra de Deus, ela não é para dizer se tal ritmo musical é certo ou não é, se fazer isso, fazer aquilo, não é para nada disso. Isso é uma coisa pequena, que nós podemos chegar a um consenso, uma ideia, né, do que seja, de um conselho, né, podemos montar um conselho, os pastores fazem muito isso, né, de como aconselhar alguém, pode trazer esses princípios, né, para aplicar, mas não é o foco principal da nossa vida, mas é nos fazer pequenos cristos, fazer-nos cristãos, fazer de nós esses que dizem que realmente tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que ele fez é verdadeiro. É verdadeiro. E por último, irmãos, é muito
interessante a gente falar assim, a gente tem que estudar, tem que ler, tem que saber mais da palavra de Deus, conhecer, né? Mas, por outro fato também, o que nós temos que fazer é obedecê-la. Porque também de nada adianta saber e não obedecer. É o mesmo fato, não adiantava nada Jesus dizer uma série de coisas e depois ninguém conseguir fazer aquilo que ele disse. Quando a palavra fala que nós temos que ser santos, o poder de Deus trabalhando em nós nos permite ser santos. O Senhor nos permite obedecer. Ele já providenciou os meios para que nós, como seu povo, possamos cumprir essas palavras. Então, por isso, não tenha medo de estudar a palavra de Deus e de saber. Não tenha medo de ler Apocalipse, porque você vai saber o que é o futuro, né? E ficar morrendo de medo do que pode acontecer. Não tenha temor de conhecer mais a Deus. É claro que para aqueles que conhecem a palavra de Deus e não as cumprem, só está aumentando, né, aquilo que, como eu posso dizer, condenação para ele. Ele está sendo cada dia mais condenado, porque ele está conhecendo, não pratica, então a condenação vai ser maior, porque ele sabia o que tinha que fazer e acabou não fazendo. Mas nós não precisamos ter esse medo, e não precisamos ser assim. Nós podemos cumprir a palavra de Deus, porque através da morte de Jesus, do sacrifício dele, através da sua ressurreição, e está lá nos céus agora, né, com o Pai, aguardando para voltar. E essa obra linda e maravilhosa, redentora, nos permite que hoje nós sejamos novos e possamos ter a mente de Cristo, possamos aprender da sua palavra e cumprir. O poder de Deus já foi derramado sobre as nossas vidas, para podermos cumprir a sua palavra. Nós temos que ser praticantes dessa palavra e não somente ouvintes, porque senão nós vamos enganar a nós mesmos. Tito 2,11 diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. O Senhor nos permite conhecer a sua palavra. Ele chegou a cada um de nós. Como nós cantamos, né? Ele gentilmente nos atraiu. Todos nós, assim como da última vez, eu acho que eu ministrei aqui, falei um pouco da história lá do início, de 20 e poucos anos atrás, né? E eu vim atraído pelo Senhor. Foi uma coisa assim, eu queria. Não foi uma coisa que eu queria. E a irmã Miriam, estando aqui pregando semana passada aqui, eu fiquei relembrando também de algumas coisas de lá. E eu comecei a ver dentro da minha casa, né? E eu sentia assim, parecia que eu via Atos dos Apóstolos acontecendo na minha frente. A sensação que eu tinha, né? E quando eu conversava, né, com eles, ou quando eu tinha contato com o pastor Gilberto, com a irmã Miriam, e os outros irmãos também, eu comecei a ter essa sensação. Eu sabia que algo importante estava acontecendo, que era algo de Deus e que estava acontecendo. E aquilo começou a me atrair. Sabe, como um ímã que vai puxando? Né? E eu senti assim. E assim que acontece com cada um de nós. Nós podemos até achar que é a gente que foi, né? Eu que fui atrás e tal. Mas não, o Senhor é quem nos atraiu. A cada um de nós. E Ele nos capacitará, através do seu Santo Espírito, a vivermos essa palavra. Infelizmente, irmãos, eu estou vendo, assim, vejo muita distorção de muitas coisas, vejo muitas situações, vejo muitas formas de viver, muitas maneiras de pensar, próximas da gente, e que não condizem em nada com a palavra de Deus, e eles são cristãos. Se dizem cristãos.
E isso começou a trazer para mim se realmente eu também não tenho feito isso, né? Também não tenho sido assim, dessa forma, achando que estou sendo piedoso e na verdade, né, estou me encaminhando e encaminhando outros para a impiedade. Porque eu posso estar desconhecendo a palavra e posso estar negando o poder de Deus. Nós podemos estar fazendo isso. Quando nós conhecemos a palavra e nós não a praticamos, nós estamos negando o poder de Deus. Tudo aquilo que Ele fez por nós. Porque Ele fez para que hoje nós pudéssemos cumprir. Nós pudéssemos estar diante dEle. E cantando como nós cantamos, em espírito e em verdade, nós te adoramos. Às vezes a gente sente assim, que... ou passa, né, por esse pensamento assim de, posso cantar em espírito e em verdade, te adoramos, né? Que é algo sério. Mas talvez se eu não tenho conhecimento do que é adorar em espírito e em verdade, também vou cantar e normalmente, acabou. Mas se eu começar a pensar, isso vai nos levar, o que quer dizer em espírito e em verdade, vai nos levar a ter um novo posicionamento. E quando nós cantarmos as canções aqui, quando nós prezamos muito por hinos que nos lembrem da palavra de Deus, nos lembrem aquilo que ela diz, né? Então ela vai trazer para vocês, os nossos hinos, o que a gente canta aqui, vai trazer a palavra de Deus, e para você aí, quando está aqui no culto, poder meditar também enquanto canta. E ver como está a sua vida, o seu coração diante de Deus. Eu estou conhecendo a Escritura, ou não, estou desconhecendo e estou negando esse poder de Deus. Vamos nos levantar nesse momento, irmãos. Fechar os nossos olhos. Eu espero que você tenha entendido, porque eu fui resumindo, tá? Aí eu não sei se eu fico com sentido. Se eu conseguir trazer um sentido para tudo isso. Mas eu creio que o Espírito Santo vai ajudar também. Porque é só através dele que nós podemos ter o nosso coração, a nossa vida, ter os nossos olhos abertos, o nosso entendimento aberto para a palavra de Deus. Alisson. Pai, em nome de Jesus, essa noite, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, mais uma vez, mais um momento, e oramos aqui, nesse culto, nesse momento maravilhoso, Senhor, que nós estamos aqui com os irmãos, diante, Senhor, da Tua palavra, que fala, Senhor, aos nossos corações, e que nessa noite, Senhor, nos traz a um despertamento, Senhor, para que nós venhamos mais a estudar a palavra de Deus, para que nós venhamos, Senhor, mais a Te conhecer a Tua palavra revelada. E que possamos conhecer mais, Senhor, a Ti. Conhecer a Tua perfeita, a Tua boa, Senhor, e agradável vontade, Senhor. Deus, e que esse poder, Senhor, meu Deus, que vem de Ti, possa, Senhor, estar presente em nossas vidas, para que nós possamos, Senhor, cumprir a Tua palavra. Para que nós possamos mostrar, Senhor, para esse mundo, Senhor, verdadeiramente, que Tu és o Rei, que Tu és o Senhor, e que Tu és o dono, Senhor, Tu és soberano sobre todas as coisas, Senhor, e que os Teus ensinamentos são vida, os Teus ensinamentos, Senhor, transformam a nossa alma, transformam a nossa vida. Nós não queremos, Senhor, ter, Senhor, um momento contigo só para ter mais dinheiro, para ter, Senhor, mais status, para ter uma vida melhor, Senhor, para só pensar nas coisas que são terrenas, que são aqui, Senhor, desse mundo. Mas nós queremos, Senhor, conhecer mais a Tua palavra para estarmos diante da esperança, Senhor, e do futuro, de que um dia Tu virá nos buscar, Senhor, que nós somos o Teu povo, cuidado, Senhor, sabe, por Ti, Deus, que o povo que Tu entregasse a Tua vida, Senhor, por nós, e que aguardamos um dia, Senhor, em que Tu virás para nos buscar, e nós poderemos ver essa ressurreição, Senhor, que Tu falavas aqui, Senhor, meu Deus, para todos aqueles que não acreditavam, Senhor. Nós não queremos, Senhor, julgar as coisas,
Nós não queremos ver o que está ao nosso redor, Senhor, com os nossos próprios conceitos, com os nossos próprios sentimentos, com os nossos próprios pensamentos, Senhor. Mas queremos ter o nosso conhecimento, Senhor, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos moldados, Senhor, conforme a Tua palavra. Não podemos nos conformar, Senhor, com pensamentos, com atitudes, Senhor, que nós temos, Senhor, em nossas vidas, que não condizem com a Tua palavra e que muitas vezes nós nos enganamos, Senhor, a nós mesmos, dizendo que nós estamos certos, Senhor. Quem sabe muitas vezes usando textos, Senhor, bíblicos para justificar, Senhor, o nosso erro, justificar a nossa maldade, a maldade do nosso coração. Dai-nos, Senhor, a Tua mente, Senhor, nessa noite. A mente de Cristo, Senhor, sobre nós. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do Teu Espírito Santo. Aviva-nos, Senhor, na Tua palavra, Senhor. Aviva, Senhor, a Tua igreja, Senhor, para estudar, Senhor, para conhecer mais as Escrituras, conhecer mais de Ti, Senhor. Derrama o Teu poder, Senhor, sobre nós. Não para termos somente uma experiência, não para termos, Senhor, algo físico, Senhor, sentimental, mas para termos uma vida renovada, transformada, Senhor. Para que a cegueira espiritual, para que a apatia, Senhor, saia da nossa vida, Senhor, saia, Senhor, para que sejamos libertos, Senhor. Transforma-nos nessa noite, Senhor. Nós queremos Te adorar, Senhor, a cada dia mais, Senhor. E melhor, diante da Tua presença. Meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra Te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor, onde flui o amor. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, queridos. Levante as suas mãos, vamos clamar a bênção do Senhor mais uma vez. Deus querido, nós queremos te agradecer por essa palavra, Deus, para a vida do Leandro, que ministrou sobre nossas vidas, Senhor Deus, a importância de estarmos alimentados, fortalecidos, firmados na Tua palavra, Senhor. Clamamos que a Tua palavra venha, Deus, de encontro com a nossa vida, que o Senhor continue ministrando aos nossos corações, que possamos continuar meditando a importância da Tua palavra em nossa semana, Senhor. Nos abençoa, nos ajuda, Pai, para que possamos, Deus, enfrentar, Senhor Deus, os desafios que virão, Senhor Deus, as dúvidas, Pai, as provações, ou até, Senhor Deus, muitas vezes, situações de adversidade, Senhor, baseados na Tua palavra, Senhor. Abençoa cada irmão aqui, Senhor Deus, dá uma semana de graça, de bênção, de saúde, Senhor. Nós clamamos no nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe a vida de cada irmão, uma ótima semana. Não saia sem abraçar, beijar e cumprimentar pelo menos 5 irmãos, tá? Pelo menos. Deus abençoe.